algo por nós que a gente queria, ou até mesmo que a gente nem esperava, a gente fica grato, né? É muito fácil ser grato a Deus, não é? É muito fácil ser grato às pessoas quando alguém faz algo por nós. Mas é muito difícil a gente ser grato quando você pede algo para a pessoa e a pessoa não te faz. É fácil ser grato? Né? Às vezes você pede algo lá para o esposo, acha que você vai chegar em casa, o marido fez, quando você chega ele não fez. E aí? A mulher já vira na giraia, como se diz, né? A mulher já fica brava com esse marido. Quando ele chega, ela agradece, meu bem, obrigada. Eu sei que não deu tempo de você fazer, né? Não, normalmente a pessoa não é grata por aquilo que não foi feito por ela, né? E muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e só agradecemos, quando agradecemos, depois que Ele fez. Porque muitas vezes Deus faz e nós esquecemos de agradecer, né? Igual aqueles leprosos que foram curados. Quantos voltou para agradecer? Hã? Só um. E era quantos? 10. Jesus mostrou aquilo lá por quê? Porque nos nossos dias também é assim, né? Muitas vezes nós viemos, fazemos campanha, né? Outras pessoas vêm, faz também, e depois a pessoa some e não vem nem agradecer, né? Nossa, Senhor, eu vim hoje nesse culto só para te agradecer, porque aquele dia eu clamei e o Senhor me deu. Olha, eu vim hoje cantar e adorar, não vou te pedir nada, eu vou só te agradecer. É difícil a gente ser grato. Principalmente quando tudo dá errado, né? Você olha e fala, nossa, meu Deus, está tudo de ponta cabeça, não foi nada disso que eu planejei, não foi nada disso que eu sonhei, não foi nada disso que eu queria. Você consegue ser grato? Mas a Bíblia diz que temos que ser. A gratidão, ela é um mandamento. E nós precisamos seguir mandamentos. Se você ler lá em Deuteronômio 28, lá fala que nós temos que agradecer. Nós temos que ser grato. E esse sentimento, porque a gratidão é um sentimento que nós temos que ter todos os dias, todas as horas. Né? Uma cadeira que alguém puxou para você, uma porta que se abriu, que alguém abriu para você, um favor que fez. E muitas vezes no dia a dia a gente costuma ficar no automático e a gente esquece de dizer aquela palavrinha mágica. Qual é? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Um copo de água. Obrigada. Né? Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato nos mínimos detalhes. Mesmo que é uma coisinha que nem às vezes tem valor para você, né? Às vezes um copo de água que o esposo te serve, não tem valor, porque você já acostumou. Mas às vezes tem uma irmã que o homem nunca levou água, ela olha e fala, nossa, eu queria tanto que meu marido me trouxesse água dessa forma. Então seja grato, porque às vezes aquilo que parece ser tão pequeno para você, outras pessoas desejam, e para eles são grandes, é algo que eles dão valor, é algo que eles desejam. E a gente vê na Bíblia várias pessoas que foi muito grato ao Senhor. E uma das pessoas que foi mais grata ao Senhor na Bíblia foi Davi, o rei Davi. O rei Davi, mesmo que ele estava passando por perseguição, mesmo que ele estava passando por momentos difíceis, fugindo de Saul, ele continuava na presença do Senhor e sendo grato ao Senhor. Olha quantos anos ele viveu fugindo, escondido, sendo perseguido. Mas ele continuava sendo grato. E tem um segredo para você ser abençoado, é a gratidão. Sabia? Quando você é grato e você começa a agradecer até por aquilo que você ainda não tem, Deus entrega para você. Porque Ele vê que você já está agradecendo, é porque você crê, você acredita e porque você é uma pessoa grata. Muitos não são. Outra pessoa que eu acho muito interessante é Ana. Né? Ana, o sonho dela era ter um filho.
E ela foi no templo pedir um filho. E ela queria tanto aquela criança, e ela pediu para o Senhor. Ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me entregar, se o Senhor me der um filho, um varão, homem, eu vou trazer ele, e ele vai crescer na sua casa. E quando Ana teve o menino, a Bíblia diz que ela cumpriu o voto dela. Ela levou o menino, e ele cresceu na presença do Senhor. Por que ela levou a criança e deixou lá? Ela poderia falar, não, Deus me deu, eu não vou levar não, né? Essa criança é minha, né? Eu vou deixar lá viver com o sacerdote? Não, não vou não. Mas ela era grata a Deus, só dela saber que o filho era dela, e que ele estaria no caminho do Senhor, para ela aquilo já era gratificante. Quantas vezes nós prometemos as coisas para o Senhor e não cumprimos? Quantas vezes você fala, não, Deus, se Deus fazer isso, eu faço isso. E Deus faz e passa dias, meses e anos e você nem lembra. E quando você lembra, você fala, mas não vai dar para eu fazer isso não. Eu falei na hora sem pensar. Né? Ana podia ter falado, eu falei sem pensar, meu desespero de ter um filho, não vou deixar ele na igreja não, quero meu menino aqui em casa comigo, né? E muitas vezes nós fazemos voto e não cumprimos. Nós só fazemos. Ah, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu vou fazer isso. Ah, Senhor, se o Senhor me abrir a porta, eu vou dar tanto de oferta. Ah, Senhor, se eu... Entendeu? E aí a gente vai às vezes lembrando e fala, não tem jeito de cumprir não. E o Senhor diz para você cumprir aquilo que você prometeu. Porque se você não cumpre aquilo que você fez o voto e disse que ia fazer, a tua vida não vai para frente. A sua vida não anda. Porque você está andando em mentira. Você fez um voto com o Senhor, você fez um compromisso com Deus e não cumpriu. Você fazer um compromisso com um homem aqui na terra, com alguém e não cumprir, já é feio para você. Imagina você fazer com Deus. Né? Imagina. As maldições vêm sobre a sua vida. E eu tenho certeza que aqui ninguém quer maldição sobre a sua vida. E Ana, ela foi grata ao Senhor e cumpriu aquilo que ela prometeu. Eu tenho uma amiga que ela tem um problema de saúde. E ela queria aposentar, encostar, né? Por tempo indeterminado. E ela fez uma promessa, né? Um voto ao Senhor. Promessa não, né? Promessa aos católicos. Ela fez um voto, um compromisso com o Senhor. Que se o Senhor desse para ela a aposentadoria, né, o benefício para ela receber todo mês, os 3 primeiros meses ela ia dar para Deus, na igreja. E Deus deu para ela. Deu certo, ela ganhou. E aí passou os 3 primeiros meses, nada, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí você não sabe o que aconteceu. Cortou. Por que cortou, irmã? Deus é ruim? Não. Ela fez um compromisso que se Deus desse, ela daria. Deus deu e ela não honrou com o compromisso dela. Agora ela está igual uma louca tentando de novo. E sem a ajuda de Deus ainda, porque ela não tem palavra, o que ela promete ela não cumpre. Só lutando com as forças dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos para Deus. Deus abençoou ela e ela não foi grata, porque se ela tivesse sido grata, ela já tinha ficado tanto tempo sem, ela ia fazer o quê? Ela ia entregar, e Deus ia honrar ela. Deus ia honrar pela fidelidade dela. Seja fiel ao Senhor. Mesmo que seja no pouco, seja fiel, que você vai ver Deus abençoar você na tua fidelidade. E Ana cumpriu o voto dela, ela cumpriu a gratidão dela. Eu quero que você reflita se você tem sido grato ao Senhor. Nos momentos que Deus te abençoa, você tem sido grato? Às vezes tem coisa que você pediu a Deus há tantos anos atrás e está acontecendo agora e você nem parou um momento para refletir que Deus tem te dado coisas que você já pediu e você não tem lembrado nem de agradecer.
Outra pessoa que eu admiro muito é Paulo, né? Paulo? É Paulo que você mais gosta, né? Ou é o Timóteo? Ontem no PG a gente estava falando sobre os livros da Bíblia, né? Então, Paulo era muito grato a Deus. Ele estava lá preso. Ele estava lá naquela ilha, tudo dando errado. E ele estava escrevendo o quê? Versículos de gratidão. Em vez dele murmurar, falar, não, Deus, eu sou um escolhido, como que você deixa eu viver assim? Como que o Senhor me põe numa situação dessa? Olha a humilhação que eu estou passando. Não. Ele estava lá firme e forte, sendo grato ao Senhor. Não importa a situação que você esteja vivendo, seja grato. Seja grato. Ore ao Senhor e fala, Deus, está dando tudo errado, mas eu te agradeço porque eu sei que vai dar certo. Isso é você crer no impossível. Isso é você acreditar no seu Deus. Como nós já ouvimos muitas vezes aqui, a murmuração traz o quê? Deus fica irado quando a gente murmura. É igual seu filho quando ele começa a resmungar lá em casa. O que a mãe faz? Fica toda feliz. Ai, que bonitinho, murmurando e reclamando. Não. Né? Se for uma mãe brava igual eu, já fica possuída. Vem cá, menina, deixa eu te ensinar a reclamar. Né? É a mesma coisa. Imagina você reclamando e Deus choendo, falando, você está reclamando? Tá reclamando? Então vai andar mais 20 anos no deserto. Tá reclamando? Vai andar mais 10 anos no deserto. Tá reclamando? Por que o povo ficou tanto tempo no deserto? Murmuração, reclamação. Em vez de eles acreditar e agradecer, não, era só reclamação. Deus mandava o maná do céu. Imagina você comer maná, né? Em vez de eles agradecer lá, acabava de comer, já estava preocupado o que ia jantar, o que ia merendar, porque não tinha comida, que porque não podia guardar, que estragava. Seja grato. Seja grato porque Deus cuidou de você até aqui. Em nenhum momento o Senhor te abandonou. Em nenhum momento o Senhor deixou você na miséria ou passando por humilhações. Mas sempre que você tem uma prova, o Senhor te dá a vitória. E eu quero falar sobre um homem nessa noite que ele não foi grato a Deus. Porque nós falamos de pessoas que foi grato. E do povo do deserto que não foi grato, só murmurava. E eu quero falar de Nabal. Você já ouviu falar de Nabal na sua vida? Na sua trajetória, em algum momento? Quem já ouviu falar a história de Nabal? Quem? Levanta a mão aí. Ninguém? A Bíblia fala que Nabal era casado com Abigail. Uma mulher muito sábia, inteligente. Mas ele era um homem muito mau. Ele era um fazendeiro rico. Só que ele era mau. Muito mau. E a Bíblia diz que Davi ficou por bastante tempo lá perto das fazendas dele. No tempo em que ele fugia de Saul. E por várias vezes Davi ajudou os pastores dele, ajudou os funcionários dele, ajudou com alimento. O que podia fazer, Davi fazia por eles. Davi e os seus homens. Em um momento que Davi precisou de ajuda, Davi mandou seus homens, 10 homens, ir lá falar com Nabal. Porque Nabal era rico. Como ele já tinha ajudado várias vezes Nabal, ele pensou o quê? Agora eu preciso de ajuda, ele vai me ajudar. Muitas vezes acontece isso, você ajuda tantas pessoas, e a hora que você precisa, não tem ninguém para te ajudar, né? Mas o Senhor está te ajudando. E aí, Davi pediu para os homens ir lá, pedir ajuda para Nabal. E aí sabe o que aconteceu? Nabal falou assim, não vou ajudar ninguém não. Nabal foi grosso, mal educado, áspero. E quando os homens vieram e trouxeram a notícia para Davi, Davi ficou irado. Porque é isso que acontece, né? Quando você ajuda alguém, naquele momento que você precisa, você pede ajuda e a pessoa não te ajuda, você pensa assim, nunca mais eu vou ajudar, né?
A nossa carne pensa, não, chega, acabou. Agora, acabou. Nunca mais eu vou ajudar. Porque a hora que eu preciso não me ajuda, né? E Davi ficou muito nervoso e irado. E Davi planejou o quê? Destruir a casa de Nabal. A família de Nabal, destruir tudo. Davi tinha mais de 600 homens junto com ele. E Nabal não estava nem com nada, né? Ele só pensava em fazer maldade, crueldade. A esposa dele sofria muito com a ruindade dele. E Davi fez esse plano, e esse plano de Davi chegou nos ouvidos de Abigail, a esposa dele. Quando ela soube disso, que Davi estava indo para lá para destruir tudo, o que ela fez? Ela, com toda a sabedoria dela, correu, pegou comida, pegou um monte de coisa e foi ao encontro de Davi. Para tentar apaziguar a situação. Quantas vezes, em vez de nós apaziguar a situação, a gente joga fogo? O Senhor te escolheu para ser um apaziguador. Não para você pôr fogo. Deixa que Ele vai pôr fogo na terra. Nós não, nós temos que apaziguar a situação. E aquela mulher com toda a sabedoria foi ao encontro de Davi. E quando ela encontrou Davi, o que ela fez? Ela se humilhou, se prostrou e pediu perdão pelo marido dela. Perdoa o meu marido, não faça isso, por favor. E se humilhou e conversou com Davi com toda a sabedoria e calma. E ela conseguiu convencer Davi a não executar o que ele tinha planejado. Porque ela seria uma prejudicada. Ela era uma das que iria morrer. Existem certas coisas que não adianta a gente querer fazer com a nossa mão. Mesmo que Davi está virado. Ele, como um homem de Deus, estava certo ele querer destruir a família de Nabal e Nabal? Não. Só que Deus usou aquela mulher para abrir os olhos dele. E Davi não fez isso. E Abigail voltou para casa. Naquele dia, quando ela chegou lá, o marido estava num banquete, bebendo, com um monte de gente. E ela, com toda a sabedoria, ficou quieta. Quando chegou no outro dia, ela contou para ele: olha, você negou para Davi ajuda, e Davi estava vindo aqui acabar com tudo. E sabe o que eu fiz? Aí ela contou o que ela fez. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele homem ficou igual pedra. Ele paralisou. Não precisou Davi fazer nada com as mãos dele. O próprio Deus julgou a causa dele. E ele paralisou. Alguns estudiosos dizem que deu como se fosse um ataque cardíaco, né? Mas a partir daquele momento ele já não tinha mais movimentos. E depois de 10 dias ele faleceu. Deus tratou com ele. E eu quero que você entenda que com o seu inimigo, não é você que vai tratar. Com o seu inimigo, é Deus que vai tratar. Você só precisa acreditar, ficar na presença do Senhor, que no passar dos dias, algo vai acontecer. Não precisa você fazer nada com as suas mãos. E Deus tratou com aquele homem, porque ele era um homem mau, um homem ingrato. Não seja ingrato. Não seja ingrato a Deus, porque a pessoa que é ingrata a Deus, ela perde de receber as bênçãos do céu. Que nesse dia você possa ser grato a Deus, que aonde você for, você possa ter gratidão, que você, na tua vida, comece a fazer, se você não faz, as 3 gratidões. As 3 gratidões é todos os dias você, no final do dia, agradecer a Deus por 3 coisas. 3 coisas diferentes do dia. Porque muitas vezes nós vai dormir, dobra o joelho e ora, e fala: ai, Senhor, obrigada por tudo. Perdoa todos os meus pecados, amém, boa noite, até amanhã. Né? Quando ora muitas pessoas. Só que as 3 gratidões você vai fazer como? Você vai agradecer por 3 coisas diferentes. Né? Igual a Lucineide lá recebeu as contas, um exemplo. Ela fala: Senhor, obrigada pela minha demissão. Senhor, obrigada porque o Senhor me livrou de tal coisa. Sabe lá na esquina quando você é quase atropelado? Obrigada, Senhor, por esse livramento.
Obrigado, você vai agradecer sempre por 3 coisas diferentes. Tanto que aconteceu, quanto não aconteceu. Porque às vezes naquele dia você lutou o dia inteirinho para fazer algo e tudo deu errado. Aí você vai fazer o quê? Obrigado, Senhor. Provavelmente o Senhor está me livrando de alguma coisa. Né? Provavelmente o Senhor está me guardando de algo. Obrigado porque não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. O cristão, ele tem que agir dessa forma. Nós temos que ter um diferencial do mundo. Agora aquele crente que só reclama no serviço, tudo que acontece só reclama, só murmura. Que diferencial você tem tido? Você está sendo igual ao mundo. E a Bíblia diz que depois que nós aceitamos Jesus, o nosso eu acaba e nós somos uma nova criatura em Cristo. Como Cristo agiria? Quando Cristo estava lá na cruz do Calvário, em vez de ele ficar reclamando, o que ele disse? Pai, graças te dou. Graças te dou. Dê graças. Agradeça, seja grato. E você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. Não seja ingrato, porque a ingratidão traz consequências ruins. E às vezes depois você vai achar que Deus é mau, mas Deus não é mau. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Nabal só plantou coisas ruins. E ele colheu o que ele plantou. E para quem conhece a história, depois Davi se casou com Abigail. Né? Então, seja grato ao Senhor. Não age precipitadamente. Se Davi tivesse ido lá e destruído tudo, Davi ia pagar um preço muito caro. Porque mesmo que Nabal estava errado, não dava o direito a ele de destruir. Deus que tem que pôr as mãos e agir em nosso favor. É Deus que vinga por você. Amém? É Deus que trata lá com a pessoa por você. Você só tem que ser grato e confiar em Deus. Amém? Coloque-se em pé. Glória a Deus. Quero passar para o pastor Fabiano fazer oração.